Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 18 de dezembro de 2014, uma quinta-feira. O verbete de hoje é de número 3.240, com 8 páginas, 49 elogias e 18 máximos. O tema do verbete, cultura invexológica, da especialidade invexologia. O autor do verbete é nosso verbetógrafo já veterano, professor Pedro Borges. O professor Pedro, ele é acadêmico de psicologia, graduado em música e pós-graduado em gestão de pessoas. Ele é natural de Minas Gerais, voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente em Conscienciologia desde 2011 e tenepsista desde 2013. A cultura invexológica é a expressão pessoal ou coletiva do conjunto de valores, princípios, atitudes, hábitos, comportamentos, iniciativas, pensamentos, sentimentos e energias adotados pelas consciências lúcidas, comprometidas com a invexologia e pautadas pela vivência teática da precocidade intermissiva. O holopensene pessoal da invexologia. O holopensene grupal da invexologia. O autoposicionamento ortopensênico imberbe perante o contrafluxo patopensênico social. A construção gradativa do neo-holopensene invexológico. O ineditismo do holopensene invexológico no planeta Terra. A inteligência evolutiva, a autocrítica imberbe, os costumes cosmoéticos, o ato de remar contra a maré da mesologia, o corte das coleiras sociais do ego, a autocrítica quanto aos idiotismos e idiosincrasias culturais, o contexto específico de aplicação da invexis em determinada cultura, a autolucidez precoce, a opção pela maturidade precoce interassistencial, o duplismo invexológico, o autoexemplarismo cosmoético, a ousadia e coragem mentais somáticas, a antimaternidade sadia, a proposta proexológica de planejamento da existência intrafísica até o último suspiro, as ponderações sobre o limitado tempo intrafísico para as realizações proexológicas desde a juventude, a lucidez perante o canto da sereia odierno da indústria cultural. Nós lemos apenas umas primeiras linhas do item da fatologia, que contém mais de 20 linhas. Tá? Na parafatologia, a matriz paracultural da autoparaprocedência, a paragenética suplantando a mesologia e a genética, a projeção consciente possibilitando a paraculturação, o despertamento parapsíquico precoce, a recuperação acelerada de cons, a paratécnica interassistencial da TENEPS, a REURBEX, a observação da vida intrafísica de inversores existenciais pelas consciências intermissivistas, com o objetivo de aplicarem a invexis na próxima ressoma, a hipótese dos cursos intermissivos pré-ressomáticos enquanto principais formadores da cultura invexológica, a Comina Expander. Na seção do detalhismo, nós destacamos 27 sessões, muitas delas com alguns máximos, né? Na argumentologia, nós destacamos aqui o item culturologia. O professor Pedro traz uma listagem bem interessante sobre diversas abordagens acerca da cultura, né? Aqui no item culturologia. Vale a pena estudarmos e apreciarmos aqui as sugestões que o professor Pedro traz para reflexão. E no item cotejo, ele apresenta 40 cotejos de itens idiosincráticos entre a cultura predominante atual e a cultura invexológica, um cotejo técnico. Então, bem interessante também, vale a pena estudarmos, refletirmos. Ele faz abordagens
extremamente pontuais, mas ao mesmo tempo que permitem uma expansão aqui dessa visão, né, do que seja a cultura infecciológica. Ok? Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos efeito intermissivo, Greenvexis, maxi-planejamento infecciológico, precocidade intermissivista, recim infecciológica. A cultura infecciológica caminha em contrafluxo, porém ladeira acima, aos costumes sociais alienantes. A Acinvexis, por priorizar a inteligência evolutiva, é radicalmente contra as drogas. Você admite a possibilidade da cultura infecciológica? Em caso afirmativo, de qual modo vem contribuindo para a consolidação da mesma? A videografia específica traz 4 referências, a filmografia específica 1 referência e a bibliografia específica 5 referências. Passando agora para a mega-análise, que é feita pela equipe da Encyclosapiens, nós temos valores, princípios, maturidade, precocidade, antecipação, priorização, megafoco, lucidez, proexis, intermissivista, interassistência, invexoprofilaxia, maxi-planejamento, maxi-produtividade, grupo carmologia, holoculturologia, parasociologia, intrafisicologia, verponologia e invexologia. Professor Pedro, não é o seu primeiro verbete, o senhor já é veterano nesse assento aí, né? Mas, enquanto a gente estava iniciando aqui, antes de iniciar, você comentava sobre agora uma linha, né, digamos assim, verbetográfica que você quer seguir, que é da inversão, né? Os temas relacionados à inversão. Esse é o verbete bastante interessante, acho que esse tema cultura infecciológica é bastante amplo. Você pode dizer para a gente como é que foi a ideia de trazer, o que te inspirou para, dentre tantos temas da infecciologia, você escolher esse tema para o verbete? Sim, com certeza. Queria agradecer primeiro aqui a professora Cristina e a pessoal da Encyclosapiens, né, que é a instituição dedicada à verbetografia, e das pessoas que ajudaram foram justamente eles, porque o meu último verbete foi o tema pré-infecciólogo, que é a definição justamente de uma linha mais especializada de pesquisas na infecciologia, né? E como que seria essa atuação, algumas ideias, algumas propostas ali, alguma forma como eu vejo essa condição. E eu propus outros temas sobre inversão existencial, e um deles já tinha um outro tema muito parecido dentro da enciclopédia, e eles retornaram para mim sugerindo esse tema da cultura infecciológica. E aí eu pensei assim, vou pegar então e vamos aprofundar nesse assunto, né? Gostei da sugestão e vejo como uma decorrência prática da condição do próprio infecciólogo, né? Porque ele atuando de modo mais presente em termos das pesquisas, da própria teática e outras atividades, né? Que seria uma espécie de praxis, né? Do infecciólogo. Naturalmente isso interfere culturalmente, interfere em grupos, interfere de modo positivo, né, de vários modos. E um outro lado desse tema também é a questão que o inversor, né, como eu coloquei ali na frase enfática, ele acaba indo muitas vezes no contrafluxo. Então, essa cultura atual, ela tem uma série de condições que, por um lado, facilitam, por outro lado, dificultam, e são mais elementos dificultadores, no caso, para a pessoa vivenciar uma condição de maturidade ou lucidez desde a juventude. Então, é importante essa ideia de a gente debater esse tema aqui hoje, pensando até em termos futuros, mas também muito atuais, né? Como que o jovem ele pode, desde cedo, já superar alguns aspectos da mesologia e tendo, através dos valores deles, valores mais intermissivistas, né, mais coerentes com a evolução pessoal, ele aos poucos também sem uma influência dentro dessa condição de cultura infecciológica. Muito bom. Vamos aqui então às perguntas. Ao verbetógrafo Pedro, em Estrangeirismologia, Pedro, na página 1, poderia nos explicar a evitação do Kulturkampf
Sou boa de alemão, não, acho que é isso. Nas interrelações conscienciais e a aplicação da inteligência evolutiva à Lebenswelt, nadando no contrafluxo da cultura atual? Sim, com certeza. Eu vejo que eu até preparei esses dois termos aqui, que são termos diferentes. Eu já esperava essa pergunta e ainda veio as duas juntas de uma vez. Que o que acontece no processo de preparação do verbete, né? A gente estuda algumas biografias, bibliografias, outros autores, né? E eu sempre fico atento a termos diferentes. Então, esses foram dois termos que eu vi durante esse estudo sobre cultura, né? Que são termos relacionados. O primeiro deles, né? A Kulturkampf, ela é a luta pela cultura. Isso foi um movimento anticlerical de Otto von Bismarck na Alemanha no século XIX, que tinha a condição do nacionalismo. Então ele queria basicamente perseguir os católicos daquela região ali, porque achar que a igreja, o catolicismo, o próprio Papa estava interferindo demais no Estado alemão. Então ele criou uma série de leis contra essa cultura católica ali na época, mas que a ideia não deu certo, porque dentro da Alemanha tem uma maioria católica. Então foi uma espécie de briga, de choque cultural aí que aconteceu nesse período. Então, eu vendo esse contexto histórico, fiquei pensando, será que muitas vezes, nessa condição da gente ter uma visão, eu acho que isso é certo, aquilo é errado, alguns preconceitos, a gente também não pode cair nisso nas nossas interrelações, né? A gente querer brigar, defender uma causa, defender uma espécie de um tipo certo de agir ou de cultura, isso é mais interessante, isso não é. Então, a ideia, dentro da inversão existencial, algumas condições da INVEX exigem muita autocrítica e vão em contradição a algumas questões da sociedade, né? E o inversor precisa ter um posicionamento. Como que ele vai ter esse posicionamento? A ideia é que não seja... Muitas vezes ele vai ter que entrar em confronto, sim, mas de um modo diplomático, de um modo assim, racional, com argumentos lógicos, né? Não tender à questão mais psicossomática de defender uma causa. Essa não é a proposta. E a modo outra... principalmente exemplarista, né? E aí a base é o exemplarismo, né? Tem até um verbete sobre isso, que é um termo diferente, chama repto tácito, que é justamente a influência do exemplarismo ali, silencioso, muitas vezes, que gera um efeito consciencial de renovação em outras pessoas, né? Isso aí. E a outra questão aqui, que é a aplicação da inteligência evolutiva Lebenswelt. A Lebenswelt é um termo da fenomenologia, que é uma linha proposta por Edmund Husserl. Lebenswelt significa o mundo da vida, né? Seria o nosso mundo de experiências vividas. É um termo novo que ele propôs, filosófico, em contraposição a uma crítica ao racionalismo da época, a questão mesmo, pegando ali desde Galileu, a questão científica, o método científico, como é que ele foi tomando conta do mundo e muitas vezes deixando a subjetividade de lado. Então, o Husserl, quando ele propõe a fenomenologia, ele propõe uma abordagem, muitas vezes, de olhar a subjetividade de um modo diferente, também de modo objetivo, né? Não só a subjetividade, vamos dizer assim, mais poética ou meramente também técnica, totalmente objetiva, muito de acordo com os fenômenos que a consciência vivencia, de acordo com os objetos que ela interage. Então, eu até anotei aqui que a síntese disso seria assim: todas as condições que a gente interpreta o mundo são abstrações. Então, a gente se questionar sobre como a gente interpreta o mundo, basicamente é isso que ele propõe nesse termo. Então, dentro da Conscienciologia, eu vejo que uma grande virada de chave, né, para a maioria das pessoas que faz essa mudança de paradigma no modo de ver as coisas, de vivenciar a experiência, é interpretar todas as experiências que você tem no dia a dia pelo viés da inteligência evolutiva. Quer dizer, o que essa experiência tem a ver com o meu processo evolutivo, como eu posso tirar o melhor proveito dela, como eu posso fazer mais interassistência, quais são as relações multidimensionais, seriexológicas, proexológicas envolvidas aqui. Então, isso enriquece muito, é uma visão totalmente diferente da maioria das pessoas para as coisas que acontecem no dia a dia. Então, essa riqueza de interpretação tem a ver justamente com essa proposta aí dentro do Lebenswelt. Muito bom. Agora, na página 2, Pedro, no item Fatologia, no final da terceira linha, qual é o acúmulo de experiências quanto ao contexto específico de aplicação da INVEX em determinada cultura?
O que varia entre os diversos países? Poderia exemplificar? Então, em termos de exemplos teáticos meus, eu não tenho, porque eu sou brasileiro, né? Nasci no interiorzinho de Minas ali, hoje eu moro em Curitiba. Não, então, já melhorou, né? Já saiu do interior, né? Eu tive a relação com o contexto em Belo Horizonte e em Curitiba mais proximamente. Porque a gente sabe que o Brasil, mais que é um país só, mas ele é rico, cada estado tem uma cultura específica. Então eu via o que tinha em Minas Gerais, né? Que às vezes trazia os inversores ou que dificultava. E em Curitiba, né, a mesma coisa. Por exemplo, Curitiba tem muitos sebos, né, tem muitas livrarias, tem uma questão da intelectualidade muito presente. Eu vejo que tem muitos jovens chegando ali, tem muita gente até interessada na inversão existencial, até, vamos dizer, pela proximidade com Foz do Iguaçu. Pode ter uma influência aí em termos de intermissivistas ressomando e outras questões. Então, essa visão desses contextos, desses locais, o inversor precisa estar atento, porque cada cultura ele vai ter os idiotismos culturais peculiares. Então, aqui eu não tenho a vivência fora do Brasil, mas a gente sabe que existem mais dificuldades em algumas culturas. Por exemplo, o inversor nos Estados Unidos, o que ele lida ali da influência, por exemplo, do belicismo, que é muito forte, ou do consumismo, né, da cultura americana. Isso ele vai ter que fazer uma autocrítica dessa condição cultural peculiar. Mesma coisa, um inversor, por exemplo, na África ou em outros locais do planeta, a gente vai ter que estudar esses aspectos culturais para justamente ter uma melhor otimização, ver os pontos fortes do local e os pontos que ele vai precisar ter mais cuidado, né? Então, o que eu quis chamar a atenção foi isso, né, do contexto específico de cada cultura. Tem um caso emblemático, né, que o professor Waldo sempre menciona assim a título de exemplo, acho que pode ser aplicado nisso que você está trazendo, que é de um rapaz, me ajuda aí, Alexandre, dos Estados Unidos, que ele fazia parte de uma cultura judaica, não é isso? E ele, assim, tinha tudo, né? Permissivista, conhecia bem as ideias, mas, infelizmente, não conseguiu assim, se posicionar ou se sobrepor ali todo aquele contexto, não só, né, ele era americano, não só da cultura americana, mas principalmente dentro do holopensene religioso ali da cultura judaica, né, da condição do judaísmo. E ele conversou com o professor Waldo, olha, assumo, sei o que, assim, conheço a questão do paradigma consciencial, percebo as energias, mas estou aqui, né, preso, amarrado, não vou conseguir me libertar, pelo menos, nessa vida. Então, isso que você está trazendo é bem importante mesmo, de o inversor, ele estudar a cultura em que ele está inserido, não é isso? Exatamente. E fazer um movimento de cada vez mais assumir a cultura invexológica em detrimento de aspectos culturais, mesológicos que vão, assim, obnubilando, aprisionando, dificultando, né, a assunção da invex. Que é uma assunção muito mais intraconsciencial, isso, né? Que é esse movimento. Isso chamou a atenção para o aspecto da religião, que é muito sério também, né? Que cada contexto de localidades diferentes, algumas religiões predominam, então algumas religiões impõem, então a gente sabe que tem a maioria das leis intrafísicas, elas têm relação também com aspectos da religião. Então a cultura, ela também tem essa condição das leis, né? Então a gente vai ter que observar os costumes, as leis. Então assim, uma condição complexa. Se o inversor não faz esse estudo, a tendência dele é ele estar mais no automatismo e ele cair mais nessas condições que podem, inclusive, como se comentou, às vezes anular a invex ou fazer um desvio de programação existencial. O jovem, de um modo geral, né? Porque antes de optar pela técnica da invex, o jovem tem que estar bem atento, né, para isso, para não justamente poder aplicar a técnica de modo mais quanto mais cedo melhor, né? Ela optar para a aplicação da técnica. Muito bem. Tem uma questão que pega, já diminuiu bastante, mas ainda é forte a questão da antimaternidade também, né? Que é também da cultura mesológica, né, da Socin. Em alguns países, né? Até em alguns países hoje isso já está sendo, pelo menos, não sei se a antimaternidade lúcida no sentido da invex, mas as pessoas estão optando por ter menos filhos, mas ainda muitas vezes a mulher, né, sofre mais pressão, os casais sofrem pressão. Falar? Ainda relativo ao que você explicou, Pedro, em relação à aculturação e à paraculturação, porque conhecer a cultura são os métodos, né? Os usos e costumes, que na maioria das vezes são grandes idiotismos, né? Os idiotismos culturais. Você acha que é uma profilaxia
o que você estava dizendo anteriormente, conhecer bem a cultura para não praticá-la, fazer o processo do conhecimento para fazer a autoaculturação. E também eu gostaria que você falasse sobre o método da para-aculturação, que deve ajudar bastante o processo da inversão. Sim, com certeza. A para-aculturação tem um verbete específico sobre isso, está até na remissiologia, que tem a ver com essa condição das comunexes, né, a nossa paraprocedência. Né? Então, pensando assim, no inversor, né, com muita probabilidade tem o curso intermissivo. O curso intermissivo, ele gera uma para-aculturação com aqueles valores. Então, aqueles valores, eles são, vamos dizer assim, vincados, ficam intrínsecos à condição da consciência, porque ela já tem algum nível de afinidade com aquela proposta do curso intermissivo, e o curso fortalece isso para que ela, vindo no contexto mesológico, ela consiga sobrepairar esse contexto e manter esses valores. Isso que gera a condição da antecipação da programação existencial facultada pelo inversor. Você menciona aqui na sua parafatologia a projeção consciente possibilitando a para-aculturação, a terceira linha da parafatologia. Então, tem pesquisas, né, pessoas que têm experiências projetivas em cursos intermissivos, inclusive cursos intermissivos de possíveis inversores, né, se preparando, estudando. Eu vejo que o curso intermissivo ele pode ser acessado atualmente até através das projeções, né, a gente tem essa possibilidade. Agora, dentro desse estudo que você comentou, ele é essencial porque a INVEX, uma das bases dela é, como eu já comentei aqui, a autocrítica. Então, o inversor ele não vai sair aceitando nem mesmo a própria técnica da INVEX. Ele precisa fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, avaliar. Então, essa condição de idiotismos culturais, elas, vamos dizer assim, elas se torna possível através de um viés do paradigma consciencial. Porque pelos estudos, vamos dizer, de antropologia, sociologia, não dá para dizer isso, né, que existe um idiotismo cultural. Mas se a gente pega o viés da evolução consciencial, a gente vê que tem itens que são mais atravancadores, que são realmente ideias já que não cabem mais, né, que necessitam muitas vezes da cosmoética destrutiva, que aquele tipo de costume, ele cada vez mais ele vai tender a desaparecer, né? Um exemplo, a monarquia, que tem, né, até hoje, alguns países, né, de modo simbólico. É um exemplo de um costume que hoje ele é retrógrado, ele não faz muito sentido, mas ele ainda permanece. Então, assim, isso ele não vai acontecer do dia para a noite, é um processo gradual, um processo, né, progressivo, vamos colocar assim. Então, é muito importante para justamente que o inversor ele consiga sobrepairar essas situações, senão ela vai acabar, vamos dizer assim, também só aceitando, entrando no próprio automatismo. Essa autocrítica só vem através de reflexão. Vocês estavam comentando da antimaternidade anteriormente. É importante a gente estar ligado, porque, por exemplo, a antimaternidade, alguns anos atrás, ela era algo ainda muito inicial, era algo que não tinha muitas pessoas falando sobre isso, realmente tinha um peso muito grande falar sobre isso. Eu vejo, dos anos para cá, esse peso diminuiu, já não é um assunto que gera tanta polêmica. Em alguns casos, sim. Mas, por exemplo, recentemente saíram revistas de grande circulação, como a Veja, outras revistas na internet também, casos de mulheres que optam por não ter filhos para fazer um doutorado ou para pegar um cargo alto numa empresa. Não é a mesma coisa que a antimaternidade lúcida, né? Porque a ideia da antimaternidade lúcida é fazer mais assistência para não e justamente evitar a condição dos filhos para ter mais disponibilidade assistencial. Nesse caso é uma visão meramente carreirística ou mesmo até focando no lucro, no dinheiro, status, várias questões que envolvem aí. Mas já é aceito. Não existe uma cobrança tão forte nessas mulheres. Então a gente vê a mudança dos costumes gradualmente acontecendo aí também. Apesar da intenção, né, não ser ainda a base assistencial, como você colocou. É interessante você ter ressaltado isso, porque às vezes as pessoas pensam que a questão da antimaternidade, né, que é proposta pela técnica da INVEX, é simplesmente o fato de não ter filhos, mas não é. Existe o motivo pelo qual, né, a inversora ela opta lucidamente pela antimaternidade. É justamente, como você contou muito bem, ela ter mais disponibilidade para potencializar a assistência dela, não por um motivo extremamente
exclusivamente egóico, egocêntrico, né? Mas para que ela tenha mais disponibilidade. Isso que a gente está trazendo aqui é um exemplo da pessoa entender o que é a INVEX no fundamento, no princípio dela. Não simplesmente seguir, não pode ter filhos, daí eu sigo aquilo, tem lógica, para mim tem, mas ela não aprofunda no porquê daquilo. Então esse aprofundamento ele é muito essencial. As motivações, né, são muito fundamentais. Vamos para a parafatologia agora, Pedro? Na página 2, no último item, o teletertuliano quer saber qual a relação entre a Comunex Pandeiro e o tema do verbete. Então, a Comunex Pandeiro foi uma comunidade já, vamos dizer assim, já está desativada, né? Ela foi uma comunidade, durante um período ela ficou ativa, que ocorriam vários debates nessa comunidade. A comunidade extrafísica, né? A comunidade extrafísica, exatamente. E ela deu esse nome de pandeiro, uma espécie de um apelido, porque o formato dela era como um grande auditório, assim, que parece com um pandeiro. Vejo muita similaridade aqui com o tertuliário também, com essa condição da Comunex Pandeiro, em que várias pessoas iam até ali, várias consciências, tanto consciências projetadas, o próprio professor Valvieiro projetado, e outras consciências extrafísicas que estavam se preparando para ressomar, estavam ali debatendo assuntos, né? Assuntos relativos a esses valores, vamos dizer, mais evolutivos. Então, entende-se que o professor Valvieira trouxe essa ideia num congresso de inversão existencial para chamar a atenção que vários dos inversores que ressomaram ali no final da década de 80, início da década de 90, têm grande possibilidade de estarem participando dessa comunidade de modo mais ativo. E também outros inversores que tinham ressomado antes, projetados. Então, que esses debates facilitaram várias pessoas a conseguir aplicar a INVEX por vincar mais algumas ideias para antecipar aspectos que têm a ver com essa proposta. Então, essa que é a relação principal com essa cultura invexiológica. Bom, tem uma pergunta que está um pouco fora do verbete, eu vou fazer para você responder, qualquer coisa a gente complementa aqui. À noite, às vezes, tenho sensação estranha, desagradável, zumbido no ouvido e leve dor frontal na cabeça e na nuca. Também espetadas nos dedos do pé, e sempre quando isso acontece, visualizo por fração de segundos um ser alto, marrom, com cabelos espetados e largos. Durmo pouco nessas noites, levanto de manhã fraco e cansado. Será um assediador que vampiriza minha energia? O que devo fazer para evitar isso? Assim, a impressão que dá é que a própria pergunta já diz a resposta, né? Que se é uma consciex que te gera algumas sinaléticas, né? Aparentemente, assim, a sinalética ela é neutra, então você tem que avaliar se é uma sinalética de um amparo ou de um assediador. Mas aí você vê pelo resultado, você está dizendo que acontece de dormir mal à noite, de acordar com uma certa ressaca energética, né, que isso ser frequente. Então, a primeira condição, né, se pela hipótese ser um assediador, é você averiguar quais são as cunhas mentais, quais são os fatores relacionados a você mesmo, dentro da sua condição, da sua pensenidade, que você anda pensando, fazendo, com quem você anda se relacionando, que pode ter alguma relação de abrir brecha para esse tipo de assédio. Porque nenhum assediador, ele vem só para nos incomodar porque ele não gosta da gente. No fundo, a gente tem alguma afinidade com esse processo de assédio, ou é um ex-amigo nosso nos cobrando de alguma condição. Então, acho que o primeiro momento é fazer essa auto-investigação das possíveis causas que atraem assediadores desse tipo. E, claro, avaliar se a pessoa está trabalhando corretamente com as bioenergias, né? Trabalhando no estado vibracional durante o dia, durante a noite, reforçar essa condição no quarto, buscando fazer uma blindagem da alcova, porque essa blindagem do quarto é você se posicionar aqui no meu quarto, que é a minha base física, o lugar onde eu descanso, é o meu local, né? É onde eu, vamos dizer assim, domino, porque é o lugar onde eu vou descansar, que eu não posso ter esse tipo de interferência. Se isso está acontecendo, é porque o seu campo não está devidamente instalado ali naquele local. Então é preciso fazer esse ajuste fino aí de trabalhar mais com as energias e ver, né, os próximos efeitos disso, né? Pelo tanto de informação que ele trouxe, é isso que eu posso ajudar. Concordo, acho que pela informação que ele traz, as hipóteses de ser uma consciência energivora, que ele está passando por uma situação de assédio, é bastante grande, né? Tem algumas outras questões, né? Você falou ali da questão da holopensene,
local, da pessoa também. E aqui na sua tabela, você tem aqui atração por enredos baratrosféricos, né? Então, no número 5, né? Então, pensar que tipo de filmes a pessoa viu antes de dormir, o que ela está lendo, como você disse, o que ela pensou, né, antes de dormir. Uma outra questão também, você falou da blindagem do quarto, verifica se tem algum tipo de bagulho energético, né? Que tipo de ambiente físico também a pessoa está dormindo, se tem alguma limpeza que pode ser feita, se retirar... tem alguma arma, alguma antiguidade, alguma coisa que faz uma evocação doentia. O que é que faz, exatamente, coisas. Fazem bagulhos que podem fazer evocações doentias também, né? É importante a pessoa ver. Essa questão do enredo que você trouxe aqui, Cristina, realmente, a gente vê como é que é predominante isso hoje. Que a maioria dos filmes são lançados, eles têm um apelo ou muito grande de sedução, a questão daqueles filmes de ação, que é muito belicismo, bombas, armas, situações em que o sangue, né, voa para todo lado, né? E são os lançamentos que movimentam essa indústria cultural do cinema, né? A gente pega assim, pode colocar em 90% desses filmes tem alguma condição que pode atrair consciência para essa condição. Aqueles filmes de horror, né? Filmes de terror também, né? Filmes de horror que aparece aquele da Serra lá, que já está na versão 20 quase, né? O cara da motosserra lá. Gente, aquele horror, né? Viu? Da motosserra? Videogames também. Em primeira pessoa, né? Aqueles videogames de pessoa como se ela fosse um atirador. A gente pega, por exemplo, as pessoas se interessam para psiquismo e vai ver esses filmes que falam de paranormalidade. A maioria das vezes eles usam um viés bem negativo, né? Bem assim de consciências que estão ali querendo fazer um assédio e tudo mais. Então... Música também, né? Que tipo de música que a pessoa ouve, dependendo do tipo de música, as evocações são terríveis. Emoção, né? Então, a possibilidade de ser um assediador é grande. O que deve fazer para evitar isso? Fazer uma boa higiene pensênica dos locais, trabalhar com as suas energias, né? Fazer toda essa verificação aí sob o ponto de vista de evocações, o que pode estar levando a esse tipo de contato, né, com o CX. Ô Pedro, aqui é a Rose no B. Na página 3, em efeitologia, eu gostaria que você comentasse a segunda linha de cima para baixo, final da segunda linha, o efeito na vida humana da aplicação da técnica da INVEX. Isso é bem interessante, isso que você perguntou. Se a gente pensa assim, a vida humana, a gente tende a levar ela de um jeito, vamos dizer assim, não técnico, de um jeito de vamos levando a vida, deixa ela me levar, vamos ver as coisas que vão acontecer. As pessoas geralmente se planejam mais só no viés profissional. Eu preciso ter uma carreira, eu preciso me sustentar, aí geralmente ocorre um planejamento aí. Qual carreira eu vou seguir, ou às vezes nem acontece esse tipo de planejamento, as coisas vão acontecendo e sempre vindo surpresas e questões imprevisíveis. Dentro da inversão existencial, não é que não vai ocorrer nenhum nível de imprevisibilidade ou de surpresa, mas a pessoa ela vai buscar planejar os detalhes com mais clareza, com mais lucidez. Então, você vai planejar não só profissionalmente, mas em todas as áreas da vida. Então, o que eu preciso desenvolver em termos de parapsiquismo? Aí você vai ver, hoje eu estou assim, aonde eu quero chegar. E aí você vai criar um plano de ação para ir atingindo isso ao longo da sua vida. Pensando não só daqui 1 ano, mas daqui 2, 5, 10, 20, até 50 anos. Dentro da INVEX a gente tem a condição dos jubileus evolutivos. Vamos pensar, se o inversor ele começa a aplicar a técnica antes dos 26 anos, então é bem provável que ele vai chegar, né, se ele vai ter um cuidado, uma responsabilidade somática, né, ele vai chegar ali aos 75, 80 anos pelo menos. Então, ele vai ter a oportunidade de vivenciar durante 50 anos várias questões. Parapsiquismo, dupla evolutiva, TENEPS, né, vários outros aspectos, às vezes a GESCOM, né, pessoa que já tem 50 anos aí que está defendendo verbete, escrevendo livros, ou mesmo trabalha com cursos, instituições. Então as possibilidades são, vamos dizer assim, quase que sem limite. Então o inversor ele vai botar esse planejamento, como eu falei, no parapsiquismo, na vida afetiva, na parte intelectual, na parte da autopesquisa, na parte financeira, na parte da liderança dele, que ele está assumindo,
na assistencialidade, né, na própria maturidade que ele vai assumir e, principalmente, tudo isso convergente com a programação existencial. Então, o efeito disso tudo é uma espécie da vivência que a gente chama de vida matemática, né, que a pessoa ela vai buscar, ao máximo, otimizar as condições da vida dela. Por que a questão matemática? Isso é uma questão lógica e objetiva, né? Ali a matemática ajuda a fazer isso. Então, ela vai ter auto-organização, que seria a base, e disciplina para atingir os objetivos. Tendo esses dois elementos, tendo um plano em mãos, a pessoa sendo, vamos dizer assim, persistente, vamos dizer, ninguém segura. Então, essa possibilidade da Invex, né, se o inversor ele tem a lucidez de onde ele quer chegar com clareza, ele se motiva a estar aqui agora, fazendo esse esforço constante. Isso que alguns inversores têm dificuldade, às vezes, de cair a ficha. De cair a ficha que o tempo dele é limitado também, apesar de ele estar jovem, e que ele precisa começar desde já a fazer esse planejamento e definir o que ele quer fazer em termos de esforços convergentes, porque tendo esforços convergentes, a tendência é que ele consiga unir várias áreas e o ganho de uma área vai afetar positivamente a outra, né? Então, quando ele chegar lá na meia-idade, ele vai estar com várias conquistas positivas, né? E com uma liberdade muito maior. Essa que é a ideia. Muito obrigada. Ô Pedro, aqui na ciclologia, na página 3, você pode falar um pouco sobre os 5 ciclos? Isso é bem legal essa sua pergunta, porque os 5 ciclos é um verbete e ele fala basicamente de ciclos da vida humana, né, que tem a ver com o ciclo multiexistencial. Então seria o curso intermissivo, o primeiro ciclo, né? Então a pessoa ela pensar do curso intermissivo, a ressoma a vida dela atual. Ela entra no segundo ciclo a partir da TENEPS. Então a condição da TENEPS ela demarca uma nova forma de, vamos dizer assim, vivenciar a própria existência, né? Então, a condição da TENEPS ela seria o segundo ciclo. Esse segundo ciclo ele prepara para o terceiro, que seria o epicentrismo. A pessoa atuar como epicom lúcido, né, nos ambientes, né, não só em curso, mas assim, onde ela vai, ela já está melhorando os ambientes, jogando energia, fazendo escagem lúcida. Isso é uma consequência do avanço no trabalho da TENEPS. Então, a gente pensar, né, nessa construção que é a vida humana através desses ciclos. Do epicentrismo, é lógico supor que a pessoa vai chegar na desperticidade, né, a condição de desperto, né, vai pelas vivências lúcidas com parapsiquismo, com a própria experiência interassistencial, a desperticidade acaba chegando, né? E nisso o completismo existencial, que vai envolver o que foi planejado no curso intermissivo. A pessoa chegando no completismo, nesse ciclo do completismo, ela pode ver se ela vai optar por uma maxi morexis, né, uma moratória, um extra ali, uma extra proex, alguma coisa extra que ela pode realizar, se ela realizou antes do prazo ou tem ainda bastante condição de vida para fazer mais coisas, para depois, quando ela dessomar, ela voltar para o período intermissivo e recomeçar esse ciclo aí no próximo período intermissivo, nos cursos intermissivos também. Já te passo a palavra, deixa eu só fazer aqui, já te dou, tá? Professor Pedro, pode comentar a frase enfática? Então, a frase enfática é a seguinte: cultura invexológica caminha em contrafluxo, porém, ladeira acima aos costumes sociais alienantes. A Sinvex, por priorizar a inteligência evolutiva, é radicalmente contra as drogas. Então, a condição do contrafluxo social, que a gente já comentou aqui, que está bem claro ali na tabela, né, das diferenças das idiosincrasias. O que seria essa palavra? Seriam as peculiaridades, né, coisas características, né, da forma de agir, de emitir comportamentos, os costumes, vamos colocar assim. Há um contrafluxo aí da cultura invexológica, só que ela está indo, apesar de ter que remar contra a maré, a ideia é que ela está indo ladeira acima, ela está subindo em termos evolutivos, né? Ela aparentemente ela está indo devagar, às vezes, para quem não entende, pode até achar que a pessoa está sendo perdendo oportunidades. Às vezes, você dispensou o emprego X, por exemplo, para se mudar para Foz do Iguaçu, né? Porque a pessoa via que Foz do Iguaçu ia ser importante para ela, ela dispensou um emprego muito bom para vir para cá. Então, assim, a sociedade não vai entender isso. Aparentemente contraditório, né? Aparentemente. No meu caso, eu sou formado em música. Então, quando eu cheguei
vamos dizer assim, no auge da minha performance musical, eu tinha conhecido a Conscienciologia, eu via que a música estava pequena, que eu queria algo maior. E aí as pessoas, poxa, mas você estudou tanto tempo, praticou tanto, você está tocando tão bem, você faz concerto, faz isso, faz aquilo, e aí você vai parar agora, por que você não, né, não continua? Eu falei, gente, é questão de prioridades, tenta explicar e tudo mais. Enfim, e a questão que eu coloquei aqui, o exemplo da questão das drogas, porque é hoje um aspecto que afeta muito a nossa sociedade, em especial o jovem, né? Porque o jovem está no momento ali da adolescência, ele sai ali da condição dos pais, do afeto dos pais, começa a afirmar mais a própria personalidade, vai atrás dos grupos, muitas vezes há uma carência muito grande de afeto, uma carência até sexual, devido à questão dos hormônios ali aflorando, a busca pelo prazer, e aí entra a condição da drogadição. As drogas aqui a gente pode pegar desde as drogas ilícitas, né? No caso, maconha, heroína, crack, cocaína, até as lícitas, no caso o álcool, cigarro, os próprios medicamentos de farmácia, que a pessoa às vezes fica dependente. E essa condição aqui das drogas, ela é uma questão que não tem o que falar, que ela diminui a condição sináptica, ela prejudica o raciocínio, prejudica a condição cerebral. Sendo que a ideia da inversão é justamente você criar novas sinapses mais evolutivas. Então, eu reforcei isso aqui porque a inteligência evolutiva não tem como colocar uma condição de drogadição junto com isso, né? Até essa é uma frase que ela fica exposta muitas vezes na Sinvex, né? Dessa condição de ser contra as drogas e tudo mais, porque é uma condição importante dentro da sociedade de hoje, dentro da juventude que hoje tem um acesso assim cada vez maior a esse tipo de estímulo. Muito bom, Pedro. Na página 1 agora, Pedro, em Pensenologia, na quarta linha, de baixo para cima, o que caracteriza os liberopensenes? Os liberopensenes seria a condição da liberdade, né? Então, os pensenes que geram a liberdade, vamos colocar assim, que é uma das características da Invex, você buscar otimizar ao máximo a sua vida para ter o máximo de liberdade também, para executar a programação existencial. Então, o liberopensene tem tudo a ver com a programação existencial. Por que isso? Porque uma programação existencial vai envolver fazer assistência para grupos de consciências cada vez maiores. Essa assistência não pode ser uma condição de criar dependência, como é o caso da TACON, Tarefa da Consolação, porque ela não resolve, ela não coloca a situação ideal, ela só coloca panos quentes. Ela tem que ser uma assistência que gere autonomia no assistido, que gere possibilidades de maior interdependência entre as pessoas, e isso, consequentemente, gera maior liberdade. Então, a assistência ela é uma questão libertária. O inversor ele faz isso com a própria vida, ele se coloca disponível, ele se organiza para poder fazer essa assistência, e a ideia é que ele trabalhe com neo-ideias libertárias. Né? Essas neo-ideias, atalhos que a gente fala, é justamente a amplificação dessa condição de libertar a consciência. Quando a gente fala de atalhos na Conscienciologia, a gente pensa muito na condição da multidimensionalidade. Por quê? Porque a gente está oferecendo a condição, vamos colocar assim, mais avançada da consciência se perceber como multidimensional, multiexistencial, dentro de um processo evolutivo. Ao se perceber dentro de um processo evolutivo, você passa a ver que eu preciso tomar as rédeas da minha evolução. Não dá mais para ficar com mágoa dos outros, ficar xingando os outros, não dá mais para passar um dia inteiro sem pensar em parapsiquismo. Porque a pessoa começa a assumir essa mudança de paradigma e isso vai gerar uma liberdade evolutiva para ela ao longo do ciclo de vidas enorme. Então é a maior liberdade que a gente pode ter dentro do processo aí da evolução. Bom, na linha de baixo agora, Pedro, na pensenologia ainda, você pode explicitar o autoposicionamento ortopensênico imberbe perante o contrafluxo pato-pensênico social? Está em relação com a sua frase enfática também. Essa é a mesma condição que eu comentei da frase enfática agora há pouco, né? Só que com uma terminologia mais técnica aqui. E agora, na linha de baixo, na penúltima linha da pensenologia, pode discorrer acerca do ineditismo do holopensene vexológico no planeta Terra? Então, o ineditismo é porque, dados os documentos que a gente tem hoje históricos, nós não conhecemos nenhuma outra comunidade, ou grupo, ou proposta parecida com a Invex.
né, com as mesmas características, mas tem pessoas que têm precocidades, que fizeram muita assistência, que trabalharam de modo, vamos dizer assim, otimizaram a vida, mas não pensando como a INVEX, porque faltava muitas vezes o elemento da multidimensionalidade técnica, a multidimensionalidade com um caráter mais científico. E aí o que a gente vê também, essa condição da multidimensionalidade técnica é o que fornece o fundamento da inversão existencial, da pessoa planejar a vida desde cedo. Sem isso não tem muita lógica, né? Então a gente vê que é uma condição inédita, se a gente pensar que a INVEX, ela foi vivenciada pelo professor Valdo até um certo momento da vida dele. Ele propôs isso em 1944, mas não tinha massa crítica. E de modo mais vamos dizer assim, enfático, foi a partir da década de 90, que começaram a vir novos inversores e aplicarem a técnica. Então, a gente pega aí a Conscienciologia com pouco tempo de existência na Terra, aí uns 30, 40 anos, vamos colocar assim mais ou menos, digamos assim, para uma ciência muito pequena. E a INVEX, dentro disso, é menor ainda, é um embrião menor ainda, que ainda tem muito a crescer dentro desse processo. Por isso que a gente vê que é uma condição inédita aí no planeta Terra. Agora, na página 2, Pedro, na fatologia, na segunda linha, você pode abordar o ato de remar contra a maré da mesologia? Tem a ver com a pergunta anterior do posicionamento ortopensênico e com a frase enfática. Aqui é mais uma expressão popular, né, da gente falar remar contra a maré, né? Porque a maré está indo para... Todo mundo indo para lá e você está indo para cá. E aí é preciso muito posicionamento para a pessoa não, vamos dizer assim, se deixar levar por essa maré. Você remar contra a maré te exige muito mais força, né? Te exige uma condição de persistência, de motivação intrínseca. Então, essa condição, dentro da inversão existencial, vamos colocar que ela é quase uma condição sine qua non. Sem isso, a INVEX não acontece. Se a gente tivesse a cultura invexológica já no nosso planeta bem estabelecida, seria diferente. Então, assim, a gente parte do pressuposto aqui que existem planetas mais evoluídos. Essa condição da inversão existencial, semelhante como a gente está colocando aqui, dadas as devidas proporções, ela já acontece de modo mais frequente pelas pessoas. Então, há, vamos dizer assim, uma predisposição maior a isso acontecer no nosso planeta aos poucos, essa cultura fazer um movimento aí de expansão. Beleza. Deixa eu passar aqui agora para os tertulianos. Você tinha uma pergunta? Então daqui a pouco te devolve o microfone. Vai lá, Tânia. Pedro, eu tenho aqui duas questões para você. A primeira, obrigada. A primeira na fatologia, na terceira linha, na segunda. Tânia, eu acho que o seu microfone está falhando. Espera um minutinho que está chegando um bom aí para você. Obrigada. Na fatologia. Fatologia, quarta linha, no final da quarta linha, de baixo para cima. A investigação do problema epistemológico, da relação entre mente e cérebro, enquanto elemento paradigmático para a mudança da era cultural. Você podia desenvolver? Eu tenho outra questão depois. Ok, tem tudo a ver contigo essa pergunta aí, né? Tem, né? Me chamou a atenção, me tocou. Bem, aparentemente a pessoa passa o olho, realmente, o que isso tem a ver com a inversão existencial, né? Sim. E para mim chamou muita atenção, porque isso é uma das coisas muito sérias dentro da própria proposta da Conscienciologia. Porque ela gera uma mudança de paradigmas aí a partir da hipótese do corpo objetivo, que é a hipótese de que nós temos um psicossoma, nós temos um mental soma, outros veículos de manifestação que a consciência pode se veicular em outras dimensões. E isso, se a gente pega assim, a proposta da Conscienciologia ser uma ciência, e a ciência convencional é justamente um problema que eles consideram um hard problema, né? Eles chamam também de explanatory gap, quer dizer, tem um abismo aí de explicar como é que essa relação entre mente e cérebro. Então tem o dualismo, tem o monismo, tem posturas da física quântica, por exemplo, o emergentismo e tudo mais, que tendem a explicar, tipo, como se a mente fosse fruto da evolução do cérebro, mas ela sem o cérebro não funciona e tudo mais. Enfim, mas são mais especulações. E essa questão da projeção consciente
ela traz a possibilidade da pessoa ter a autoexperimentação técnica dessa realidade do corpo objetivo do psicossoma. E aí eu estou fazendo psicologia, né? Estou na época de fazer a monografia no curso, e eu estou trazendo algumas questões dessa para debate. Eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre filosofia da mente dentro da faculdade com os próprios estudantes. Então, eu elaborei um questionário com várias afirmativas para ver como é que as pessoas dentro da psicologia estão pensando esse problema hoje, os próprios estudantes, né? Que serão os futuros pesquisadores, futuros professores, futuros profissionais. E aí foi muito interessante que eu não tinha refletido isso do nível que um professor meu que eu passei para ele, falou assim, por que você não responde para mim o que você pensa disso aqui? Né? Aí ele falou assim, olha, você já parou para pensar que esse problema que você está falando, se você resolver ele, a nossa sociedade, ela muda de era, a gente sai do que é chamado hoje a modernidade, que é considerada ali desde o século XVIII, ali, pelo iluminismo, a gente sai da modernidade e entra numa nova era. Você já parou para pensar nisso? Você falou isso comigo, né? Eu falei, é verdade, gente. A ideia é vamos investigar isso aí. As neurociências estão estudando isso. Qual seria essa nova era? O professor era consciencial. Deu uma dica? Você pensou alguma coisa? Então, mudança de era cultural, porque seria a era consciencial. Que são, as neurociências estão aí estudando a consciência, tentando explicar. A consciência é só o cérebro, só um monte de neurônios, relações neuroquímicas, ou existe algo que funciona sem o cérebro? Então é uma pergunta que ainda vai uns bom tempo aí eles estudando isso até cair algumas fichas. É importante fazer essa reflexão, esse debate. E eu vejo que isso aqui, esse entendimento desse problema, ele vai facilitar muito a condição de uma cultura invexológica, das pessoas poderem entender mais claramente qual que é a proposta da inversão existencial. A partir do momento que essa condição, dentro da própria ciência convencional, ela ficar um pouco mais clara, vai ser mais fácil, né, entrar com ideias, por exemplo, como é uma proposta de técnica de vida e outras coisas. Mas a gente não vai esperar até isso acontecer. A partir daí, quem tem interesse vai trabalhando com isso. Né? Bom, você Tânia, vai começar. Eu já tenho uma. Só para você terminar essa sua pergunta, aí eu vou pedir para ver se sua segunda pergunta você faz no final da fila aqui de todo mundo, pode ser? Tá, você está terminando o comentário dessa, ok? Eu quero dar uma ideia a ela. Você está pensando. A ele. Você está pensando em escrever sobre isso, quer dizer, essa nova idade, cultura, você sugeriu cultura invexológica? Você está pensando em escrever, quer dizer, levando para essa vertente que você trouxe na sua fatologia e me chamou a atenção. Pensa nisso. Já pensou? Desde o século XVIII, a mesmice. Agora a gente pode escrever. Quando a gente escreve, a gente vai demandando já novas possibilidades. Já está na hora de mudar isso aí, né Tânia? Eu tenho esse artigo que já fiz a aplicação da pesquisa, agora está na parte estatística lá, de análise de dados, coisas que pretendo publicar dentro da psicologia, né? E aí eu pretendo continuar escrevendo mais sobre inversão existencial, mais com foco nos inversores mesmo, ou na própria condição da Invex, para quem tem interesse. Agora, quem sabe aí dentro do meu processo aí na psicologia, eu continue mexendo mais com esse assunto aí que você comentou também. Eu posso pedir para você me dar um exemplar da sua monografia, porque eu estou fazendo um verbete da renovação, dicionário da renovação, verbete não. Um dicionário da renovação. E eu estava pensando em fazer um verbete com essa ideia que você trouxe. E você me trazendo a sua monografia vai ser a minha base. Você me arranjaria um exemplar? Claro, com certeza. Então, olha só, promessa... Vamos trocar figurinha aí mais tarde. Promessa de tertúlia, hein? Essa é séria. Muito obrigada. Eu ainda tenho mais uma questão, mas fica para depois. Pode ser na próxima rodada? Pode ser. Pedro, continuando essa explicação que você está fazendo, e para aprofundar mais essa era da cultura, você vem dizendo a era da Helbex e a era consciencial, no binômio. Onde que está isso? Binomiologia. Página 3. É o que nós estamos hoje, né? Hoje está acontecendo essa Helbex, né? Que se intensificou mais profundamente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que já não é um processo
já é um processo que sempre ocorreu, mas agora de modo mais intenso, e que isso vai possibilitar a gente ter essa condição da era consciencial mais estabelecida dentro do planeta. Então, aqui, dentro da cultura inversológica, ela vai ser um dos elementos essenciais, vamos colocar, porque o inversor, ele vai... as técnicas evolutivas, tanto a Invexis quanto a Resexis, são técnicas para qualificar a pessoa para ela ser um agente da Reubexis, um agente reurbanizador interassistencial. O inversor, ele vai otimizar ao máximo isso. Então, essa consolidação de cultura inversológica, ela vai ajudar nessa condição da Reubexis e vai ajudar nessa consolidação da era consciencial. E vice-versa, a Reubexis e a era consciencial vão ajudar a consolidação maior de uma cultura inversológica, vão possibilitar isso aí, como a gente está pensando aqui, debatendo. Bom, Vera? Pedro, Vera Rocha, aqui, sua colega. Você poderia, primeiramente, eu gostaria de te parabenizar pelo verbete. Muito obrigado. Está excelente, muito bem escrito, tá? Agora, pergunta. Em paradoxologia, o último paradoxo, você poderia discorrer a respeito para mim? O paradoxo de as ideias poderem nascer como heresias perturbadoras e morrer como ortodoxias aborrecidas. Bom. Esse é um paradoxo, até vou colocar aqui que ele não fui eu que criei, eu tirei desse livro aqui. Eu acho que ou é esse, Ensaio sobre o Conceito de Cultura, ou é esse Zygmunt Bauman, né? Que é a cultura no mundo líquido moderno, que é um sociólogo que está bem em voga agora. Cultura de quê, Pedro? Zygmunt Bauman. Oi? A cultura no mundo moderno. A cultura no mundo líquido moderno. E aqui ele falou sobre isso aqui, durante eu estava lendo, e aí a questão do verbete, né, Vera, você também estuda isso. Quando a gente está lendo e a gente aprende, vai aprendendo a escrever verbete, a gente começa a ler também com esse olhar aqui interdisciplinar. Então, estou lendo o livro e vou usar ele para o verbete. Aí eu comecei a ver assim, o que eu posso extrair daqui. Então, ele coloca esse paradoxo, que seria assim, vamos pegar o exemplo que isso pode acontecer aqui na Consciologia, mas um exemplo já que é bem claro, né? Quando Galileu Galilei, lá em 1500, por aí, falou lá que, na verdade, a Terra girava em torno do Sol, todos aqueles propostos lá de estudo da astrologia. Aquilo foi uma heresia enorme, foi uma condição, assim, que ele quase dessomou por causa dessa ideia, né? Então, perturbou a época, né? E é uma ideia, né, que até hoje ela está válida, né? Mas hoje, vamos colocar assim, a criança de 10 anos sabe disso. Então, isso é praticamente um negócio convencional, ortodoxo, já é tradicional, assim, não tem muito o que instigar dentro desse processo. Tem então, novidade, assim, né? Não é novidade. Então, as ideias, quando são neoverpons, elas tendem a acontecer isso, de início. Vai ter uma pequena parcela que vai entender aquilo, que vai aplicar aquilo, que vai vivenciar aquilo, que vai... vamos dizer assim, realmente puxar essa ideia e, consequentemente, uma grande parcela contrária a tudo isso, né? Com o passar do tempo, se essa ideia realmente ela tiver lógica, tiver, vamos dizer assim, uma condição positiva, que vai ajudar muita gente, a ideia é que ela vai se manter e cada vez mais pessoas vão acessar isso, até que vira um ponto comum. E aí tem que a roda continuar, novas ideias surgirem. Então, aquela ideia que antes ela podia ser muito avançada, pode ser que no futuro ela fique, como eu coloquei aqui, bolorenta, né? Ela precisa de uma nova ideia entrar no lugar para a coisa continuar. Então, a ideia da Verpon mesmo, né? Verdade relativa de ponta. Muito obrigada. Fabiana. Na verdade, eu tenho duas perguntas aqui no ar, que eu estou, na fatologia e na página 3, sindromologia. Aí, Marcos, eu vou pedir para você fazer uma pergunta e na próxima rodada você faz a segunda, pode ser? Tá, então vou fazer a menor aqui. Então tá. Na sindromologia, anulação da síndrome da dispersão consciencial. Você poderia expandir aí, falar para a gente qual técnica que você usa aí, dia a dia aí, nessa anulação dessa síndrome da dispersão consciencial aí?
dar exemplo aí. Certo. A dispersão consciencial, ela é você ter um objetivo, um foco, e hoje a nossa vida tem muitos estímulos, e é fácil você trocar o foco, né? Você mudar, está acontecendo uma coisa aqui, aí você tem hoje smartphone, várias redes sociais, computador, você sai na rua, WhatsApp, aí sai na rua, tem outdoor para todo lado, barulho. Então são estímulos somáticos e estímulos de informações, vindo a todo momento. Tem um lado bom disso, pela acessibilidade, pela amplificação do conhecimento, como está sendo feito. Mas se a pessoa ela não souber filtrar, ela tem que saber escolher o que ela é o prioritário para ela. O que ela é, vamos dizer, em termos de programação existencial que ela precisa fazer naquele momento. Então isso, como é que eu faço a minha aplicação? Eu tenho 3 planilhas que eu uso básicas, assim, de auto-organização. Uma é a planilha semanal, que eu tenho ali a semana dividida em horários de meia e meia hora. Aí eu coloco minhas atividades ali, minha rotina da semana. Aí a outra planilha que é anual, que eu tenho todos os dias do ano em uma folha, e esses dias do ano eu coloco ali uma viagem que eu vou fazer, um curso, alguma outra coisa, igual, por exemplo, essa vinda para cá, outras coisas assim, já com uma certa antecipação. E uma planilha que seria o Max Planejamento, que é você ver a sua vida toda. Então tem lá dos 15 até os 90 anos, aí você vai marcando ali o que você pretende realizar. Essa planilha usa aquela condição dos 5 ciclos, né? Que a gente teve um curso sobre isso, que foi muito legal, que você dividir 5 ciclos, né? Curso emissivo, TENEPS, epicentrismo, desperticidade e complexo. E dentro desses ciclos, você colocar o que você precisa fazer em cada um deles, visando completar esse ciclo e entrar no próximo, e em qual idade você pretende, tem condições de estar realizando isso. Então eu junto essas 3 condições, né? De modo, vamos dizer assim, integrado, e coloco na minha mesa de escritório que eu trabalho, estudo, tem um mural que eu deixo ela exposta. Então, às vezes eu dou uma olhadinha ali para também... Tem que estar sempre atualizando isso, não é uma coisa estanque, isso é importante falar, né? Porque o pessoal acha que planejamento, definiu, pronto, acabou, não mexe nunca mais. A ideia é que, se o planejamento for bem feito, vai ser poucas modificações, mas a vida ela não é algo assim para ser programado tão rigidamente, né? Então eu uso isso, mas eu vejo que assim, eu ainda tenho um pouco de dispersão consciencial, porque às vezes eu por usar muito meios de comunicação no meu trabalho, internet, e-mail, Facebook, telefone, eu estou sempre atendendo essas demandas que chegam. E aí às vezes eu posso, por estar sempre atendendo essas demandas que estão chegando o tempo todo, eu acabar deixando alguma coisa de lado. A ideia da Invex é a gente ter lucidez para isso, para a gente levar tudo direito desde o início. Então não adianta o cara lá, ele focar só no parapsiquismo, quando ele chegar lá com 30, 40 anos, ele vê que ele não desenvolveu intelectualidade. Então esse que é o bacana, tanto da Invex quanto da Ressex. A pessoa ela buscar levar todas as áreas direito, tem que levar a família junto, né, tá acompanhando a família, os amigos, dupla evolutiva, tudo isso a pessoa está lúcida, como se fosse ali aquele cara que ele coloca um prato rodando ali, você colocou um, aí você colocou outro, e daqui a pouco você tem que lembrar que se você não der uma impulsão naquele outro pratinho, ele vai cair, vai quebrar. Então, basicamente seria isso. Pedro? Viu, Pedro? Parabéns pelo verbete aí. Eu vou aproveitar que você é meu vizinho de quarto lá, depois a gente vai fazer uma planilha de 45 a 90. Já é um Max Planejamento, 40 anos aí não é... 45 anos. 45 anos não é qualquer um não. Vamos sim, posso mandar por e-mail depois também, quem quiser, só contatar. Valeu. Pedro, na página 6, o item número 33, eu vou te contextualizar um pouco por que eu perguntei ele, ver se você me ajuda a ajudar uma pessoa. Na arquitetura a gente mexe muito com as famílias, em alguns casos você tem contato com jovens, e aí tem um jovem especificamente, que chegou o caso dele conversando, e ele tem um nível de rebeldia extremamente alto. Provavelmente tem um vínculo aí da relação com os pais, alguma coisa assim, ela abriu um pouco mais as questões.
E aí eu queria que você falasse um pouco desse item 33, o rebeldia sem causa e o contraponto entre o posicionamento infecciológico. Se você chegou a vivenciar isso, ou conhece alguém que vivenciou a saída disso, como que foi? Cheguei, sim. É que às vezes o pessoal acha que o inversor ele já vem pronto. Vem pronto, né? Não é bem por aí. Assim, eu na minha fase de adolescência eu era metaleiro, né? Só andava de preto, cabelo grande, tinha banda de heavy metal. E a banda ainda chamava Transtorno, era só coisa pesada. Por quê? Porque a gente tinha uma necessidade... Transtorno era o nome da banda? Nome da banda. Ah, tá ativa até hoje lá, né, pessoal? Transtornando as pessoas. Mas assim, era um transtorno assim, para chamar a atenção... A nossa ideia era chamar a atenção das pessoas para as incoerências sociais. Então eram letras sobre consumismo, sobre a questão da hipocrisia social. Então tinha esse viés e um som mais agressivo para as pessoas acordarem. Aí aos poucos eu fui caindo na ficha que isso não resolvia nada, né? Na verdade, assim, era uma condição de autoconflito, que esse autoconflito, vamos colocar assim, ele tinha muita relação com o conflito de ver as coisas não funcionando socialmente, as máscaras sociais, aí você se revoltar contra isso. Mas a revolta, eu fui vendo que é a maior bobeira, a maior tolice que tem, porque você não dá exemplo de nada, né? Se uma situação não está do jeito como você acha que seria melhor, a primeira coisa é essa, que às vezes você também fala que aquilo não está bom, mas você nem sabe como que poderia ser melhor, você não tem essa visão de conjunto, né? Simplesmente, não está bom, por quê? Porque não está bom e não propõe algo novo melhor. O que eu vi? Essa condição da revolta, ela vinha muito da necessidade de me autoafirmar, a necessidade de se colocar no mundo, e o jovem passa por essa transição justamente na adolescência. Quem que você é? Qual que é a sua personalidade? E aí você nega os pais, né? Porque os pais eles foram modelos até aquele momento. Você precisa, vamos dizer assim, negar aquilo para você constituir o seu próprio posicionamento, sua própria forma de ver o mundo. Então é muito comum nesse período da adolescência o jovem ele não ouvir o que os pais falam, mas ele ouviu o que o grupo dele ali, que ele gosta de conviver, fala. E a gente busca outras referências, né? Busca, por exemplo, no caso aí da música, né? Vai buscar ídolos, artistas, e a maioria desses artistas, eles têm uma tendência mais psicossomática, mais psicomaníaca, uso abusivo de drogas, tem inteligências, tem aptidões, habilidades interessantes, mas tem uma conduta totalmente, vamos colocar assim, anti-exemplarista, cosmoética. Muitas vezes dessomam cedo, tem esse processo que o jovem às vezes não está lúcido e acaba seguindo. Então, assim, nesse caso, é importante avaliar o que leva a pessoa a ter essa necessidade de demonstrar esse tipo de rebeldia, de demonstrar esse tipo de situação, porque às vezes é uma busca por atenção, é uma busca por se afirmar, é uma busca para se conhecer também. A partir do momento que ela faz um movimento de autoconhecimento e vê que os resultados desse tipo de postura de revolta, de rebeldia, não resultam em nenhuma mudança praticamente, só em barulho, só em incômodo para os outros, ela começa a sair do ego e pensar em assistência. E qual que é a melhor forma de abordar? Porque o ideal não é... O ideal é um outro jovem que vivenciou coisas parecidas, que já está um pouco mais bem resolvido, conversar. Tá. E aí entra a questão da sinvexes, de ter pessoas com que você possa se inserir num novo grupo. Então, quando você sai de um grupo, aí você vai querer ter novos tipos de amizades que você tem algum tipo de admiração. Então é importante ter uma outra pessoa aí diferente dos pais, alguém que tem algum tipo de admiração parte dessa pessoa, que possa conversar de modo mais horizontal. Entendeu? Estabelecer um rapport. E no teu caso, você já está lúcida para esse processo, jogar energia para essa pessoa, né? Colocar na dela mental, tentar também aliviar um pouco a barra dela, porque quando a pessoa tem essa postura de rebeldia, os assediadores também vêm junto, né? Então, tentar trabalhar essa questão multidimensional aí. Muito bom, obrigada. Pedro, vamos lá, porque as perguntas dos teletertulianos só aumentam. Hein? Página 3, em binomiologia. Você pode... A consciência ansiosa tem mania de pular etapas. Estava quase pulando uma etapa aqui. Né? A consciência ansiosa tem mania de pular etapas. Poderia comentar sobre o binômio proexológico, pequenos passos, grandes acertos? E como posso saber se estou pulando etapas ou estou tendo ousadia e coragem evolutiva? Muito boa pergunta. A questão aqui que eu quis reforçar nesse binômio é que
a INVEX, a pessoa às vezes ela não adianta querer resultados rápidos. Ela precisa planejar, precisa definir o que ela pretende realizar e ter constância naqueles objetivos. Hoje é muito comum as pessoas, vamos dizer assim, mudarem de emprego rapidamente. A questão dos estímulos. Geração Y, né? Hoje já não fica. Não está suficiente. Então, assim, não tem problema a pessoa trocar de emprego. A questão é refletir se a programação existencial não é algo para ela brincar, não é algo para ela, vamos dizer assim, ser displicente. A ideia é que ela vai planejar e vai seguir aquilo com constância, porque nada se constrói do dia para a noite. Então, eu vejo se muito do que eu consegui fazer até hoje foi fruto de um trafor meu, que é um traforzão de persistência. Eu já até defendi um verbete aqui sobre isso, que é binômio paciência persistente. Você define um mega foco, você vai ali constantemente atrás dele, todo dia um pouquinho, né? Às vezes o pessoal olha, o verbete se escreve tão bem, tá? Você tem facilidade? Não, mas ele não vê o bastidores que é o trabalho de ir atrás, de construir cada dia um pouquinho o verbete, de estudar e tudo isso. Aqui tem algum lugar que eu coloquei aqui, que eu não estou encontrando agora, que é, acho que no antagonismo ali. Antagonismo, queimar etapas, pular etapas. Então, uma coisa é você queimar a etapa, que é uma coisa que você precisava vivenciar e você negligencia ou você não realiza, de pular aquela etapa, que às vezes é algo, por exemplo, isso aqui para mim eu comentei meu caso da música, mas às vezes tem gente que não precisava vivenciar tudo isso na música. Não, isso não é para mim, eu pulo essa questão. Eles têm o talento, têm a condição, mas eu estou vendo que isso não é o mais evolutivo, vou pular essa etapa. E tem coisas que a gente tem que realmente pular, porque não dá conta de fazer tudo, né? Então seria por aí que eu vejo esse binômio aí. Muito bom. Na página 2, Pedro, em Fatologia, na 7ª linha, você pode, por favor, comentar sobre as ponderações sobre o limitado tempo intrafísico para as realizações proexológicas desde a juventude? É tudo relacionado com o que eu acabei de falar aqui. Porque, assim, a ideia da INVEX, como você está jovem, estou com muito tempo pela frente, e aí a pessoa pode usar isso como uma autocorrupção, uma desculpa. E sendo que o inversor, gente, ele tem que ter claro que tem uma possibilidade que poucas pessoas têm. Que, assim, quanto mais jovem você é, e você consegue realizar uma conquista existencial, positiva, você vai estar atuando numa condição de precocidade, que é uma unidade de medida da inversão existencial, é a precocidade. Então, por exemplo, eu estou aqui defendendo verbete, eu estou com 26 anos, o pessoal, mas está jovem. Dá um impacto em quem, na idade posterior, às vezes não defendeu. Isso é um exemplarismo silencioso, nem preciso falar. Não estou colocando isso para me vangloriar, mas é isso que a gente vê o tempo todo, assim, por exemplo, uma pessoa aqui que vem aqui de 15 anos defende um verbete, por exemplo. 15 anos o cara faz um projeto na comunidade dele, isso está surgindo muito comum hoje na mídia. 15 anos o menino lá que criou uma nova forma de fazer agricultura, que influenciou todos os agricultores. Então isso dá um impacto. Você vê uma pessoa jovem fazendo uma assistência de alto nível a pessoas maduras. Então isso é a grande condição que a INVEX tem, a força da INVEX está, a meu ver, nessa condição de antecipação aí. Bom. Agora, Pedro, na mesma página 2, no item Principiologia, na 3ª linha, o princípio, isso não é para mim. Tem alguma técnica ou cuidado para se observar quando a coisa é ou não é para a gente naquele momento? Em qual contexto podemos usar esse princípio? Pode usar em todos os contextos, inclusive deve usar. E a questão que eu já comentei aqui da excesso de estímulos. Então, a gente não vai conseguir abraçar o mundo. Eu mesmo tenho uma pouco de tendência de abraçar o mundo, eu já diminui um pouco isso, de querer fazer várias frentes e tudo mais. Por quê? Porque senão você entra numa condição de estafa até somática, né? Então, assim, tem que ter o equilíbrio. É muito importante o equilíbrio aí. E às vezes até o que você está querendo fazer é positivo, é cosmoético e tudo mais, precisa ter uma economia de bens. O que é o foco principal, né? Às vezes tem coisas positivas também que você tem que fazer, mas que agora não é a prioridade principal. Agora, essa condição aqui não tem uma receita de bolo, né? Não sei se alguém conhece, mas a questão do isso não é para mim, é muito da autocrítica. Pode ter coisas que aparentemente não é, e a pessoa vai precisar vivenciar aquilo devido à questão seriexológica, questão evolutiva.
Mas, basicamente, o que você já consegue discernir que é idiotismo cultural, que é condição que é anticosmoética, que não coadiz com os teus valores, eu vejo que é aí que entra o isso não é para mim. Porque às vezes está todo mundo indo, todo mundo te chamando, e se você não tem esse princípio cosmoético seu bem definido, bem claro, o seu código pessoal de cosmoética, você não vai refletir e vai seguir a manada, vai ir atrás. Se a pessoa está com isso claro, aí ela vai falar, não, isso não é para mim, eu respeito quem está indo atrás disso, eu até admiro algumas coisas, mas eu discordo. Então, eu vou ficar na minha aqui, vou fazer outras coisas. E essa condição que você trouxe de economia de bens também é bem interessante, porque até você usar isso não é para mim, né, entre um cotejo, entre algo anti-evolutivo ou algo mais evolutivo, talvez seja mais fácil. Mas quando você tem duas opções ou mais opções evolutivas, se você aplicar o princípio isso não é para mim, a questão da omissão superavitária, né, em que eu acho que você tocou ali no ponto da condição da prioridade, né? Prioridade. O que é prioridade naquele momento, nesse momento evolutivo, né? Trazendo para nós a reflexão aqui, a Conscienciologia tem várias especialidades. Isso. Daí você não vai conseguir estudar todas aprofundadamente, vai ter que virar, essa aqui não é para mim, eu vou estudar um pouquinho, mas eu vou focar em uma com mais definição. É isso mesmo. Na fatologia, Pedro, na página 2, na 5ª linha, você pode relatar a ousadia e coragem mentais somáticas? Por que muita gente confunde essas duas características conscienciais raras com a megalomania? Eu vejo que é bem diferente a megalomania dessas condições, né? A ousadia tem a ver com a questão das neoverpons, trazer coisas novas, você busca ser pioneiro, né? E para ser pioneiro, você precisa ter coragem, porque você vai vir uma pressão muito grande contrária por ser uma ideia nova. Você vai precisar trabalhar essa ideia nova para várias pessoas conhecerem, aceitarem, vivenciarem aquilo. Por que mental somática? A coragem mental somática, até o livro Coragem para Evoluir, que fala mais sobre esse tipo de coragem mental somática, ela é mais com base no mental soma, ela não é aquela ousadia e aquela coragem aventureira, psicossomática, que tem a ver com a riscomania, né? A pessoa, ela queria ser, eu sou o desbravador aqui, e quer ser o cara. E não é por aí, né? A ideia do mental soma é que ele tem uma questão da racionalidade, da lógica, e isso vai ter muito a ver aqui com a condição da constância que eu falei, né? A pessoa usando essa ousadia, essa coragem, ela vai conseguir fazer coisas pioneiras, trazer ideias novas, de modo constante, né, de modo sustentável. Aí a megalomania, né, já é o processo que quando ele se extravasa de modo muito para erguer o próprio ego. A diferença que eu vejo principal, que o megalomaníaco ele quer fazer coisas enormes, coisas grandiosas, mas tem no fundinho ali uma motivação que é para erguer o próprio ego. Porque quando a gente é diferente dos outros, a gente tem ao mesmo tempo o bônus de chamar a atenção e o ônus de quê? Daquelas pessoas poderem não ir muito com a nossa cara, porque você é muito diferente e tudo mais. E aí o megalomaníaco ele leva isso ao extremo, ele quer chamar a atenção. Então, se for fruto dessa necessidade de atenção, daí é para a pessoa refletir, né? Se não está sendo exagerado demais. E na parafatologia, na 2ª linha, Pedro, você pode relatar a paragenética suplantando a mesologia e a genética? É a condição mesmo da inteligência evolutiva, né? Se a gente pegar, não tem lugares que falam da inteligência evolutiva assim dentro da mesologia. A nossa genética ela tende a gente a até ter comportamentos mais reflexos e tudo mais, que tem a ver com a biologia. E a ideia da paragenética são esses valores vincados durante as múltiplas vidas e principalmente durante o período intermissivo, que permite à pessoa lidar bem com a genética dela e superar essas pressões da mesologia para algo mais evolutivo. Na fatologia ainda, Pedro, na 4ª linha, de baixo para cima, você pode comentar a passagem da condição evolutiva de planeta hospital para planeta escola? Então, isso tem a ver com a própria condição que a gente já falou aqui da reurbanização extrafísica, a era consciencial. Hoje, predomina no nosso planeta a condição de hospital. São pessoas carentes de assistência, que tem tanta gente precisando de assistência, que tem poucas pessoas para ajudar, e é a condição muito mais terapêutica, no sentido de apagar incêndio, né?
A ideia do planeta hospital é a condição de reeducação das consciências para evitar os futuros acidentes e desvios, então é a condição profilática. A Invex, ela faz uma profilaxia da programação existencial da pessoa, para ela, desde cedo, ela evitar uma série de possibilidades de desvios para conseguir justamente ter mais otimização de vida. Então essa condição é gradual, a gente vê que está acontecendo aí lentamente, tem a ver com alguns assuntos que a gente já falou aqui também da mudança para a era consciencial e tudo mais. Então eu vejo que o inversor ele tem um papel chave aí para fazer essa mudança de chave aí, planeta escola. Aí só mais uma coisinha, tem um filme aqui, gente, que é o filme Turista Espacial. É um filme diferente, é um filme francês, e ele mostra o que uma pessoa de um outro planeta, que é um planeta mais evoluído, e ele que já tem essa condição mais de planeta escola. As pessoas elas interagem de um jeito muito mais interassistencial e tudo mais, e ela vem passar uma temporada na Terra. Então é uma comédia, então acho que vale a pena a pessoa procurar esse filme aqui para dar umas risadas e refletir também a condição nossa do planeta atual. Muito legal. Na pensionologia, não, essa pergunta você já respondeu, né? Eu vou fazer a pergunta aqui, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, mas você já respondeu. Que é o ineditismo do holopensene invexológico no planeta Terra. Quer acrescentar mais alguma coisa? Que você repetindo então a condição que hoje a inversão existencial é uma técnica de ponta, é uma técnica recente. Se a gente pegar a Conscienciologia, aí tem pouco mais de 20, 30 anos aí de existência. A Invexis, aí ela foi proposta de modo mais oficial, com publicações em 1994. Então estamos completando aí 20 anos de proposta da inversão existencial oficial, 20 anos de Greenvex, 10 anos de Assimvex, que é a instituição que trabalha específica com a inversão. Então é pouco tempo. Então é algo inédito que a gente não vê em outras situações no planeta Terra. Outros grupos ou comunidades que aplicaram a Invexis, a gente não encontra, pelo menos nos documentos históricos que a gente tem. Então é uma técnica inédita nesse sentido. E aí eu vejo a importância do Greenvexis, né? Então o Greenvex é o grupo de pesquisa sobre inversão existencial. Então são jovens que se reúnem periodicamente, semanalmente ali para debater, fazer pesquisas. Então hoje eu tenho trabalhado mais diretamente com esses Greenvex. Há cerca de 3 anos e meio eu reativei o Greenvex em Curitiba. A gente está ativo lá desde esse período. E hoje tem vários Greenvex novos surgindo, com várias atividades novas, debatendo. Então é um grupo, se a gente parar para pensar, a gente tem que dar muito valor para ele, porque ele é um grupo único, um grupo que não se tem notícia de algo desse nível, e que o resultado, apesar de serem aparentemente poucas pessoas, o resultado disso pode ser muito grande. Exatamente. Então essa conscientização, essa valorização do grupo, eu vejo que é importante aí para essa cultura invexológica. Essa característica da persistência, né, que você colocou, né, é importante para a manutenção dos Greenvexes, né? Sem dúvida. A gente vê que o Greenvex, às vezes, o pessoal vai um dia, falta outro, chega atrasado, às vezes não faz o que tem que fazer, ativa, desativa. O ideal, se a pessoa tem essa lucidez, essa conscientização do impacto que isso ela dá mais valor e esse tipo de coisa para de acontecer. Na fatologia, na primeira linha, Pedro, você pode explicar a autocrítica imberbe? É uma das bases da Invex, a condição da autocrítica, que é assim, a gente falou da rebeldia aqui há um tempo atrás. A rebeldia, ela é a heterocrítica elevada ao extremo, você ser hipercrítico com os outros, mas muitas vezes a pessoa não está sendo autocrítica. Então foi uma mudança que eu comecei a fazer. Eu tinha uma autocrítica, só que eu queria descontar essa minha autocrítica nos outros, né? E aí eu comecei a ver que a melhor forma, vamos dizer, de eu descontar era dando um exemplo positivo. Então essa mudança de chave foi importante. O inversor vai aplicar a autocrítica em todas as áreas da vida dele, inclusive analisando aqui, como a gente já falou, os costumes culturais, né? Os idiotismos culturais, as questões da cultura dele que ele está inserido para ele poder otimizar ao máximo isso. É a condição de ser imberbe, que é a analogia a estar sem barba, quer dizer, a pessoa às vezes está começando ali a nascer uns pelinhos de barba, se for homem, mulher não, mas que já tem essa autocrítica mais evoluída. Condição da precocidade, né? Precocidade. E na 8ª linha da fatologia, Pedro, você pode desenvolver a lucidez perante o canto da sereia odierno da indústria cultural?
Qual a dica para alertar os jovens e adolescentes estudiosos, mas com fortes tendências a cair nessas armadilhas da nossa sociedade de fartura? É justamente a autocrítica, né? Não tem uma outra forma de fazer isso a não ser através de autorreflexão, autoponderação, estudo, a pessoa ela desenvolver esse senso crítico apurado. Isso vai fazer ela se diferenciar dos demais. Ela vai ter que aguentar a pressão de pensar diferente dos outros, às vezes ter um senso um pouco mais apurado das coisas, que muitas pessoas não estão nem aí. Então, o canto das sereias, né, aquele mito, né, que as sereias têm um canto atrativo que cegam os homens e eles vão atrás daquilo sem refletir, cega o discernimento. E a indústria cultural hoje, ela trabalha para vender para o jovem, porque às vezes até para a criança, já começa na criança, né, propaganda inserida dentro de canal de desenho, para a criança ali já começar a consumir. A gente pegasse há uns anos atrás, tinha até propaganda de cerveja para criança, porque queria transformar a criança já, estimular ela ao alcoolismo desde cedo e criar uma pessoa que a vida inteira iria consumir aquele produto. Isso foi proibido, ainda bem. Mas então, essa condição só a autocrítica vai resolver, porque realmente a indústria cultural, o objetivo é lucrar, é consumismo, é venda, e quanto mais pessoas forem seduzidas por esse aspecto, eles vão estar atingindo o objetivo. Então, se a pessoa não tiver lucidez, se não tiver autocrítica, ela vai cair nisso aí. Então, não vejo outra solução a não ser essa apuração desse senso crítico aí. Agora, na página, aqui está falando pensinologia, mas eu acho que é fatologia. Não, é pensinologia mesmo. É pensinologia. Na 8ª linha, poderia aprofundar a construção gradativa do neo-holopensene invexológico? Na penúltima linha, né, da pensinologia. Ah, sim. É o que está acontecendo aí, né? A construção do campus de invexologia. Então, seria interessante essa pessoa ela dar uma olhada aqui. Quem quiser saber mais sobre isso, aqui na videografia específica. Tem 2 vídeos aqui que é o campus de invexologia. Esse campus está sendo construído. Já é uma questão assim, de materializar um ambiente propício para as pessoas trabalhar com o holopensene da Invex. Quem fez essa pergunta é de Curitiba, uma inversora de Curitiba. Bárbara Maia. A Bárbara é reciclante. Ah, é? É reciclante, do Gransex lá. Então tá lá. Então a Bárbara está trabalhando também com a construção gradativa do neo-holopensene ressexológico também. Bom. Porque a ressex tem muita coisa ainda para ser esclarecida, detalhada, esmiuçada, e tem muita relação lá em Curitiba, alguns reciclantes bem jovens, sabe? Que tem muito a ver com a questão da Invex. Então dá para trocar muita coisa aí dentro desses 2 holopensenes, de um aprender muito com o outro. Muito bom. Na parafatologia agora, Pedro, na página 2, na 2ª linha, você pode falar a respeito da matriz paracultural da autoprocedência e na 3ª linha, a projeção consciente possibilitando a para-aculturação. Sim, essa construção da matriz paracultural, nós entendemos que o inversor, um pouco antes dele ter contato com a técnica da Invex ou com a Conscienciologia em si, normalmente já demonstra algumas características que são inatas do período intermissivo ou da paraprocedência dele, que são tendências, interesses, tem a ver com a seriexialidade também, as múltiplas vidas passadas, que já são um pouco fora da média, um pouco diferentes, e isso é que faz a pessoa conseguir antecipar e chegar na Invex. Às vezes a pessoa chega um pouquinho depois dos 26 anos na Invex, mas será que eu sou inversora? Pode ser que seja, porque às vezes a pessoa já antecipou intuitivamente algumas coisas, mas na maioria dos casos é difícil. Por quê? Porque se ela não chegou até essa fase, muitas vezes faltou um pouco de antecipação para ela conseguir justamente entender o que era a proposta, porque quando a gente cria um certo nível de maturidade, a gente começa a buscar, não tem como fugir disso, até você chegar de algum modo a conhecer o processo aqui da Invex, né? Então, essa condição de antecipação, eu vejo que tem a ver com essa matriz paracultural, porque não é algo mesológico, às vezes a pessoa não conhece ninguém da Conscienciologia, não tem familiar, não tem uma influência mesológica disso. E eu vejo que a projeção, a gente precisa praticar ela, precisa desenvolver, para ter contato com comunidades extrafísicas mais evoluídas, para conseguir aprender também nessa condição. A paraculturação seria isso, a gente tem um verbete sobre isso, né? Que a pessoa pode estudar mais para ela conseguir usar
das condições mais evoluídas, a gente pega a Conscienciologia. Ela tem um monte de técnicas novas, propostas novas, que foram inspiradas de comunidades extrafísicas evoluídas. Quer dizer, é uma paracultura se transformando numa cultura no intrafísico. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem de também tentar trazer ideias novas aí dentro das culturas extrafísicas. Interiologia. Na página 2, segunda linha, Pedro, você pode elucidar a teoria da endoculturação em contraposição ao determinismo genético e geográfico? Então, aí já entra mais o aspecto do tema cultura mesmo, que assim, muita gente pensa que há um determinismo genético que sobrepõe a nossa manifestação, ou seja, que os nossos comportamentos, atitudes, costumes, têm uma base genética. Isso é um ponto de vista, que é o determinismo genético. E tem outros que saem do genético e vão para o geográfico. É onde a pessoa nasceu, é onde a pessoa, vamos dizer assim, cresceu, e o meio ambiente. Então, por exemplo, se você pega estudos antropológicos, dentro de pessoas que nasceram, que moram, por exemplo, ali na neve, Polo Norte, tem pessoas que constroem a casa ali com gelo, e depois, quando elas vão embora, elas deixam a casa e levam as coisas. Tem outros povos que não, eles levam a casa junto. Então, essa característica cultural não é do ambiente, porque eles estão na neve, que eles vão agir da mesma forma. E também não é por causa da genética. Aí tem o processo da endoculturação, que tudo a cultura vai sendo, a gente vai aprendendo uns com os outros. Dependendo da nossa localidade, a gente vai aprender uma série de coisas. Então, a mesologia, ela tem uma influência muito forte. A paragenética, a ideia é que ela vai suplantar isso, mas a gente não pode negar que existe essa influência. Eu queria sugerir aqui esse livro que também está na biografia, que é bem básico, que é Cultura, um conceito antropológico. É um livro assim, introdutório, bem interessante para quem quer entrar nesse conceito da cultura, que traz essas teses aqui do determinismo genético, geográfico, endoculturação, para a pessoa aprofundar nisso. Muito bom. Agora, em neossinapsologia, Pedro, na página 3, você pode explicar as neossinapses derivadas do estudo de biografias? Isso é uma prática que os investidores procuram fazer, né? Você pegar uma biografia exemplarista, de uma pessoa que teve algum tipo de superação que te interessa, estudar aquilo e ver como é que a pessoa conseguiu fazer aquilo, qual que eram as tendências dele, como é que foi o contexto cultural da época. Então aqui é legal a pessoa, quando puder, vir aqui em Foz do Iguaçu, no CIAEC, que tem aqui a Leia dos Gênios, né? Eu tirei umas fotos, uns selfies lá no celular, com o Freud, o Jung, os psicólogos, mandei para minha turma da psicologia, gente, eu estou aqui com o pessoal aqui, Freud, Jung, Sartre. Por quê? Porque são personalidades intelectuais que fizeram a história da psicologia, né? Tem os seus trafalhos também, né? A gente não vai colocar eles no pedestal, idolatrar ninguém, mas a biografia te ajuda a entender melhor aquela personalidade e às vezes imitar o comportamento maduro que ela teve. Então o inversor faz bastante isso. Aproveitar as experiências, né? Tanto os erros quanto os acertos, né? Mas sim, aproveitar a experiência das personalidades. Vamos lá, Vera? Vamos para a segunda rodada, Pedro, aqui nos tertulianos. Você já comentou aí a respeito da proposta da era consciencial, mas em legislogia você falou as leis da era consciencial. Você pensou a respeito, você poderia aí fazer alguma citação aí a respeito dessas leis da era consciencial? Então, Vera, as leis da era consciencial é o quê? A questão da inteligência evolutiva. Então, a inteligência evolutiva, para mim, ela tem 3 bases principais. Uma é a cosmoética, a outra é a seriexis, né? E a outra é o que eu coloquei aqui também, a condição da proexis. Então, assim, a era consciencial ela vai estar sedimentada pelo menos nessas 3 condições. E tem a ver com a condição da holomaturologia também, que é a maturidade integral. Então, as consciências vão estar um pouco mais maduras aí para conseguir vivenciar essa era consciencial, em que o mais importante não vai ser a etnia da pessoa, ou os costumes culturais, ou o que ela acredita ou o que ela não acredita, mas sim a gente vai estar... As nossas relações conscienciais, as nossas bases, elas vão estar fundamentadas na consciencialidade. Hoje, a nossa sociedade é fundamentada o quê? É na questão do dinheiro, porque com o capitalismo, o liberalismo, todo o processo aí, teve muitos pontos bons que abriu a liberdade e tudo mais, mas a base das relações é dinheiro, é interesse financeiro. Vamos pensar que a era consciencial vai ser também uma era em que o interesse ele vai estar vinculado com a questão da consciencialidade, com o nível evolutivo.
Então, eu vejo isso de modo assim, possível, né? Não é uma utopia, até coloco isso aqui no verbete também. Tem aqui a Cognópolis, tem outras Cognópolis com proposta assim. Tem até um cara aí que ele tem uns projetos arquitetônicos, quem se interessa por arquitetura, que chama Projeto Vênus. Ele pegou toda a tecnologia que tem hoje na Terra e construiu maquetes de novas cidades usando essa tecnologia para servir as pessoas. Porque a tecnologia que existe hoje, ela serve para quê? É para ganhar dinheiro. Tem muita tecnologia aí que ela não é liberada para as pessoas. Para quê? Porque eles fazem aquele processo de consumismo, obsolescência programada, eles demoram para soltar a tecnologia para que as pessoas comprem o que é a novidade. Esse cara ele pegou, não, vamos pegar todo o conhecimento que tem e vamos construir uma cidade usando esse conhecimento para ajudar os outros. E aí tem esse projeto Vênus, aí ele mostra lá os projetos, é muito interessante, tem muito a ver com essa questão de era consciencial, isso aí. Tá, muito bom, obrigada. Chegou a minha vez, novamente. Na página 5, nessa tabela que você colocou, tem dois itens que eu gostaria que você desenvolvesse. Primeiro, o número 5. Número 5 a gente comentou aqui já, que os enredos baratrosféricos são, se a gente pegar assim, 90% do cinema que está aí hoje tem muita história baratrosférica, é bomba explodindo, é revólver, é sangue para todo lado, é cena de sexo, se você pega assim, as histórias em si, tem uma questão muito psicossomática, o cinema ele tende a puxar mais para emoção, às vezes você está vendo a história, até que é uma biografia, aqui, esse sistema de estudo de biografia, eles colocam coisa assim para você chorar no final, entendeu? Que vai engrandecer a vida da pessoa e tudo mais, eles fazem isso para intensificar o psicossoma, porque é isso que gera mais lucro e tudo mais. Então a pessoa às vezes, a gente comentou aqui, antes de dormir, você não vai ver um filme de terror, não vai procurar enredos que tem uma característica que vai atrair assediadores ali para teu quarto físico, tua alcova blindada ali, não faz sentido isso. Em contraponto a isso, tem a filmografia invexológica. Isso aqui é um projeto que o Greenvex lá de Curitiba está fazendo. A gente já catalogou 25 filmes. Fez o fichamento desses filmes e fez um cotejo com relação a Invex. São filmes que a gente viu que tem uma característica de exemplo, de coisa positiva para a inversão existencial. A gente lançou uma apostila, disponibilizou, tem na internet, tem... quem tiver interesse eu posso enviar também com esses filmes, que aí é bem legal, porque é um negócio de lazer evolutivo. A nossa ideia é ampliar isso aí, até fazer um livro com esse catálogo aí de filmes mais, vamos dizer assim, com um exemplarismo positivo aí para o pessoal. Essa ideia é excelente, disponibiliza-se. E o próximo é o item 21, largada na corrida dos ratos, escolha consciente da carreira. Como é que é essa corrida dos ratos? Isso é uma analogia com a forma como que é a sociedade em termos de a busca pelo teu lugar ao sol, que coloca aqui também, né? Que assim, as pessoas vivem instintivamente buscando sobreviver e buscando ganhar dinheiro. E às vezes entra aquelas questões assim de passar a perna no outro, ou de fazer uma maracutaia, um negocinho, ou mesmo assim de criar inimizade por causa de uma questão de dinheiro. E isso tem a ver com a questão da profissão, né? Tem um livro que é aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele coloca essa expressão lá. É muito interessante, que ele fala assim, a corrida dos ratos é isso, eles entram ali como se fosse num círculo e fica ali aquele tanto de ratinho correndo atrás do outro por umas migalhas de comida. E aí você conseguir o pé de meia é justamente sair dessa condição, que você não está mais dependendo de ganhar dinheiro para sobreviver, você já está livre dessa condição. Então o ideal aqui é essa escolha da consciente da carreira profissional até chegar no pé de meia do inversor aí para ele ser um pesquisador independente. Obrigada e parabéns pelo seu verbete. Gostei muito. Muito obrigado aí pelas perguntas. Pedro, parabéns pelo verbete novamente, né? E assim, você nesse verbete você lembrou, não esqueceu de nada, né? Eu diria assim, porque você colocou aqui, além dos desafios das antecipações, que você coloca vários itens na numerologia, né, que eu acho que é interessante as pessoas darem uma olhada, mas eu queria chamar a atenção na fatologia, na 6ª linha.
a proposta proexológica de planejamento da existência intrafísica até o último suspiro. Então, você faz a gente pensar na questão da longevidade sadia, né? E que, né, mesmo para os reciclantes ainda dá tempo, né? Com certeza. Gostaria que você comentasse aí. Isso é para todos, né, gente? A questão da a gente ter uma responsabilidade com nossa vida, com o soma, com nossa possibilidade proexológica hoje. Tem um colega aí, o Tiago, que está fazendo um curso comigo, e falou que está escrevendo um verbete sobre isso, autorresponsabilidade somática. A gente está mais consciente do que a gente se alimenta, as questões tecnológicas que podem influir na nossa saúde, resultar, por exemplo, num câncer no futuro, outras coisas. Então, isso aqui envolve ter essa questão somática, né? Exercício físico, né, semanal, aí, 3 vezes, 4 vezes por semana, alimentação sadia, sexualidade sadia. Mas também a questão assim, da pessoa ela ter um planejamento de vida, ela saber que ela vai buscar antecipar o que ela dá conta ali. Então, até o último suspiro, assim, sabe? Aqui, na verdade, a gente pode até ampliar, porque depois também a coisa continua. Né? Na vida intrafísica aqui é mais uma etapa, mas depois a gente vai para o período extrafísico, a gente vai continuar realizando também tarefas assistenciais. Na próxima vida, a gente já pode planejar nessa vida o que a gente quer realizar na próxima. Então a gente também, eu vejo isso aqui, a gente pode ampliar para ad eterno. Muito bom. Pedro, na paradoxologia, na página 3, no final da segunda linha, você pode expandir o paradoxo da banalização dos produtos culturais pelo consumismo? Então, isso tem nesses livros que eu coloquei aqui já do Bauman, né, que ele fala da modernidade líquida. Que ele fala assim, a nossa sociedade hoje é como se fosse uma continuação do período moderno. A gente está no período pós-moderno, a gente chama de modernidade líquida. Em vez de ser uma sociedade de produtores, é uma sociedade de consumidores. Então a gente consome, e o consumismo ele é feito com base na moda. Então a moda ela precisa estar sempre com alguma novidade, alguma coisa nova, e já é feita assim, para que aquela novidade, por exemplo, a moda que é a tendência do verão, no inverno ela já é ultrapassada. Cada estação, aquela do ano anterior, ela já não serve mais. Então a pessoa precisa estar sempre consumindo algo novo. E isso pode acontecer com os produtos culturais. Vamos dizer assim, a cultura, para a indústria cultural, que esse termo indústria cultural, é que o que era antes manifestações de determinadas culturas viram produtos para que as pessoas consumam. E aí a banalização é o seguinte, hoje, por que é um paradoxo? Hoje a gente tem a possibilidade de ter acesso a tudo isso, a várias culturas, multiculturalismo, pela internet, você vê lá como é que estão os vários lugares do mundo, mas às vezes isso acontece também uma banalização, né, com a condição assim de uniformizar tudo. Algumas condições culturais elas ficam banais, elas deixam de serem valorizadas. Então é para a gente atentar para isso aí dentro do nosso processo de consumo. Não é que a gente vai deixar de consumir tudo, mas ter um consumo consciente, cosmoético, né, só o que é necessário e por aí vai, né, sustentável, todos esses processos aí. Bom, Pedro. Professor Pedro, tem uma pergunta aqui acho que em relação ao Greenvex, a sua especialidade. Em um Greenvex, vale a pena priorizar GISCONs mais complexas, sendo os membros do grupo inexperientes com GISCONs mais simples? Querer agarrar oportunidades mais difíceis e complexas pode evidenciar precipitação do grupo? O verbetógrafo tem alguma experiência afim? Tenho sim. Como eu comentei aqui, eu estou no Greenvex já há 3 anos e meio nesse Greenvex. Eu também fiquei um tempo no Greenvex em Belo Horizonte lá. E o que acontece? A gente vê que o Greenvex tem níveis, ele tem fases. Eu escrevi um artigo sobre isso, está publicado no congresso que teve esse ano, de inversão existencial, que é o Greenvex e a formação do invexólogo. Eu sugiro a pessoa pegar esses anais desse congresso que teve esse ano, que tem vários artigos só sobre Greenvex. E lá tem a questão das fases do Greenvex. Então, o Greenvex, como você falou, pessoas inexperientes, elas estão ali, às vezes, ainda entendendo o que é Invex. Então, o ideal é que elas busquem GISCONs mais simples, às vezes escrevem um artigo de uma página, um artigo para revista, uma coisa assim, para aos poucos ir complexificando, para ela já pensar depois, por exemplo, do artigo mais simples, ela faz um artigo mais científico, do artigo científico ela vai para o livro,
do livro, vai continuando o processo ali. Então, eu vejo isso, nesse Greenvex que eu estou há 3 anos e meio ali em Curitiba, a gente passou já por várias fases. E nesse artigo eu comento as várias fases que a gente passou. Então, acho que pode ajudar a pessoa, mais do que o tempo que a gente tem aqui, ela pegar e dar uma lida lá no artigo. Está disponível esse artigo? Foi publicado na Revista Consciência? Na Revista Consciência, se ela for no site do CAEC e da Revista Consciência, ela consegue pegar o PDF. Como é que é o nome, o título do artigo mesmo? É o Greenvex e a formação do invexólogo. Bom. Professor Pedro, super parabéns pelo sua grande defesa aqui, seu tema muito interessante. Fica a sugestão para o senhor continuar, né? Para você continuar aí as suas pesquisas na cultura invexológica. Parabéns mesmo. Aguardamos seus próximos verbetes sobre a INVEX, sobre a cultura invexológica, sobre os inversores. Parabéns mais uma vez. Obrigada a todos, aos participantes presenciais e os teletertulianos. E vamos aos nossos comerciais. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 32 perguntas online. Hoje temos 4 recados. Miriam, curso Lastro Consciencial Pré-Humano. Dalva, Fórum da TENEPS. Rose, Técnica de Mais um Ano de Vida. Eliana, Programa Verbetografia. A Bioconvivium, Associação Internacional para a Evolução dos Princípios Conscienciais, convida todos os tertulianos e teletertulianos a participarem do curso Lastro Consciencial Pré-Humano, a ser realizado dia 23 de dezembro de 2014, portanto, semana que vem, numa terça-feira. Ele ocorrerá das 14h30 às 18h30. O objetivo desse curso é fazer um cotejo entre o comportamento ainda primata com o comportamento humano, para que nós possamos identificar determinados comportamentos que ainda mantemos, apesar do passar dos anos, e possamos, então, fazer as recins necessárias. Estão todos convidados. Qualquer informação, ligue para o CAEC, onde será realizado o curso, telefone 3525-2652, ou entre em contato através do e-mail bioconvivium@gmail.com. Esperamos todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez para lembrá-los dos nossos cursos nesse mês de dezembro. Próximo dia 19, sexta-feira, começaremos com o 10º Fórum da TENEPS e o 8º Encontro Internacional de Tenepsistas. Ainda temos vagas, não percam essa oportunidade. Em seguida, dia 20 de dezembro, teremos o lançamento do livro TENEPS e teremos também nesse mês 2 acoplamentários. Em seguida, na última semana, no período de 29 a 31 de dezembro, teremos o curso Desperticidade, onde acontecerão 3 campos: desbloqueio encefálico, exercício de expansão energossomática e energoduto interassistencial. Os EPICONs serão Everton Santos e Moacir Gonçalves. Mais informações poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone, código de área 45 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o Laboratório Grupal da Técnica do Ano Mais de Vida. Esse curso vai começar agora no dia 9 de janeiro e está dividido em 4 módulos, sendo que o segundo módulo acontecerá em maio de 2015, nos dias 16 e 17, o terceiro módulo, Automotivação Racional, dia 12 e 13 de setembro, e o quarto módulo, que é a meta existencial final, o qual finaliza esse laboratório, será no dia 9 e 10 de janeiro de 2016. Nesse laboratório, vocês vão contar também com a tutoria especializada aí para cada aluno separadamente. E estamos aí esperando para quem se decida a aplicar essa técnica, que é uma técnica evolutiva chamada Técnica de um Ano Mais de Vida. Maiores informações poderão ser
feitas na recepção do CAEC, inclusive as inscrições, pelo telefone 45 3525 2652 e pelo e-mail caec@caec.org. Estamos aguardando por vocês. Muito obrigada. Você quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia? Então você pode participar, você pode fazer o verbete de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Basta que você se inscreva no programa Verbetografia à Distância. Uma nova turma inicia agora em 26 de fevereiro do ano que vem. Vai de 26 de fevereiro a 21 de maio de 2015. Você assiste às aulas em casa e nas quintas-feiras, se você puder, você acompanha, então, uma aula, né, presencial transmitida online com os professores, tirando as dúvidas e revisando o seu verbete aula a aula. Ao final do curso, você poderá estar com o seu verbete completo, acabado, para enviar para a equipe de revisão. E olha que nós estamos com a meta dos 500 e estamos caminhando com celeridade para atingir ela. Então, venha fazer parte também dessa marca histórica. Entre em contato com o CAEC, o telefone você já sabe, mas eu vou repetir, é o 45, o nosso código de área, 35 25 26 52, ou pelo e-mail do CAEC, caec@caec.org. Muito obrigada. Próximo verbete vai ser Passatempo Funcional da especialidade Intrafisicologia da verbetógrafa Isilda Frisian. Obrigada.